Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 11 de abril de 2026, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 46 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é a terra do silêncio. O texto-chave está em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler ele para a gente entrar. Mais uma porção da palavra de Deus. Deus tem sido bom, fiel conosco, falado conosco no oculto e no profundo, não é verdade? Vocês têm recebido aí sua porção, seu preparo para a final dessa caminhada, para você sair transbordando, para você ser aquele vaso que nós deixamos desde o início e aquele vaso está limpo e ele está sendo cheio, cheio para transbordar. Amém? Então, em Zacarias, capítulo 2, no versículo 13, fala assim: cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Nós vamos falar, irmãs, da terra do silêncio. Essa é uma terra que eu estou aprendendo a caminhar por ela, a trilhar esse caminho. Nós falamos ontem do caminho, falamos que, desfrutar o caminho, que o caminho é Cristo, mas o caminho, ele nos leva a uma terra, e a terra do silêncio. O caminho nos guia até a terra do silêncio. A terra do silêncio é um lugar de cura, é um lugar de vencer grandes gigantes. E eu não estou falando do silêncio disfarçado de submissão, de humildade. Eu não estou falando do silêncio disfarçado de submissão, de humildade ou por preguiça de lutar. Tem muitas mulheres. Não, eu me calo, eu sei calar, eu sei fazer o silêncio, irmãs, mas por falta, achando que está sendo submissa, achando que está sendo humilde, e às vezes está até por preguiça de lutar. Não é esse silêncio que eu estou falando. O silêncio que eu estou falando é um silêncio profundo, é um silêncio, eu tenho que tentar explicar, irmãs, porque é algo muito difícil o caminho do silêncio. Ele é um caminho árduo, mas ele é um caminho tão maravilhoso que ainda estou engatinhando, ainda estou olhando assim, estou entrando na porta, olhando como é que funciona para entrar nessa terra, porque é um nível mais profundo. O silêncio é o que traz rendição. O silêncio faz você ter uma rendição, é uma profundidade maior, é uma entrega de si com uma profundidade que nunca foi vivida antes. Você vê que Deus vai só nos puxando, né, irmã? Só nos puxando. Ontem estava falando, vem pelo caminho da santidade, vem ouvir a sabedoria, vem me perguntar como é que está seu caminho. Hoje ele já está querendo te dizer, olha, tem mais, tem muito mais. Então, o caminho do silêncio, ele é uma entrega por completo. Você se entrega por completo. Você abre mão de você, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua opinião, por obediência. Porque nós veremos e viveremos algo sobrenatural reservado para poucos. Porque o silêncio, ele é enlouquecedor para aqueles que não conhecem o Todo-Poderoso. Para aquela alma agitada, para aquela criança ferida, o silêncio é enlouquecedor. Para quem ainda não compreendeu que o valor desse caminho, dessa terra. Vocês lembram, irmãs? Vamos entrar aqui lá em Isaías 59. Vocês lembram quando eu li Isaías 59? Deus chamando a nossa atenção de mulheres que ficavam chocando seus próprios problemas? Lembram disso? Vamos ler então lá o capítulo 59, do versículo 5 versículo 5 em diante. Chocam ovos de áspides, tecem teia de aranha. O que comer do ovo dela morrerá. E se um ovo é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para as vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem.
As obras dele são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, o seu pensamento são pensamentos de iniquidade, no seu caminho há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas que anda por ela e não conhecem a paz. Por isso está longe dele a justiça, o juízo não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Lembra que eu disse esse texto, Deus chamando a atenção que nós estávamos chocando os nossos problemas. E não tem quem resolva esse problema, né, irmã? Porque que está dizendo que quem comer desse ovo morre, quem pisar sai uma cobra. E também essas mulheres, elas não só ficavam paradas chocando os seus problemas, elas teciam teias. Você sabe, né, as teias de aranha, irmã, aquela coisa fininha, que vai enredando tudo ali em volta, onde ela quer conectar ali para ela passar. Essas teias de aranha, eu quero deixar aqui um despertar para nós. Essas teias de aranha, irmãs, elas são... Vamos configurar que elas são as nossas conversas. Nossa conversa. Existe uma força e uma energia e um poder nas nossas palavras e quando a gente fala. Nós somos energias, né, irmã? Tudo que nós fizemos, nós estamos gastando energia. Tudo que nós fazemos, também nós estamos colocando energia. E as nossas conversas é que acaba piorando tudo. O dia que eu entendi, irmãs, que eu preciso parar de ficar falando daquele problema, de tentar buscar ajuda em tudo quanto é lugar, de ficar contando para todo mundo o mesmo problema, mesmo que seja gente boa, mesmo que seja gente que a gente quer ajudar. Sabe quando você está com uma agonia na alma e você conta para um, você conta para o outro, você pede oração para um, pede oração para outro, isso te desgasta, irmã, isso te tira do trilho, isso é uma arma que Satanás usa contra nós. E nós precisamos aprender o caminho que a gente falou ontem, andar no caminho e desejar entrar na terra do silêncio. Então, Deus quer que a gente descubra que na terra do silêncio a gente venha passar tempo lá, aprender a apreciar o silêncio, desfrutar e compreender. O livro Cavaleiro Preso na Sua Armadura, que eu deixei aqui, que eu deixo tanto aqui, ele tem uma parte que falou muito comigo. Para quem já leu, depois, se vocês puderem, irmãs, leiam. É um livro pequeno, é uma fábula infantil, é um livro profundo demais. Ele tem uma parte lá, que é a que mais falou comigo, é o Castelo do Silêncio. E nesse castelo, ele tem a porta que ele entra. Quando ele entra, fecha tudo, ele não vê a porta de saída. A porta que ele entrou já fechou. E ele só sai dali quando ele aprender sobre o silêncio. E ali aí ele vai ver, irmãs, o quanto ele é alto, o quanto tudo fala alto dentro dele, o quanto a alma dele fala alto, o quanto as emoções dele é alta, o quanto tá tão agitado dentro do cérebro, dentro da alma, dentro das emoções. E aí quando ele aprende, aí ele consegue sair dali aprovado. Então esse livro que eu li em 2015, eu acho, falou muito comigo. E de 2000, eu sou assim, eu sou prudente no falar, eu tento, né, irmãs? Mas eu falo muito, né, assim, é o meu dom. Por isso eu consigo fazer um devocional de 1 hora até sem respirar aqui, né, irmãs? Porque é o meu dom. Mas, até que eu aperfeiçoe esse dom, e ele está ainda sendo aperfeiçoado, eu precisei podar, eu estou precisando podar, estou precisando ensinar a minha criança a se aquietar, estou precisando ensinar a mim mesmo, né, a caminhar nesse caminho. E eu estou em rumo à terra do silêncio, eu estou aprendendo a desfrutar do silêncio, da quietude. E eu já contei na caminhada de oração,
Na época de telefone, irmãs, eu já cheguei a falar 10 horas seguidas no telefone. Calma que eu não fui o dia inteiro sem fazer nada. Foi um horário à noite, da tarde para a noite, varei a madrugada falando com uma amiga minha, cristã. A gente estava contando as coisas de Deus, a gente estava contando de promessas, a gente hoje vive aquilo que a gente estava conversando. Mas isso é uma alma inquieta, irmãs. Quando a gente fica o dia inteiro no telefone, o dia inteiro mandando mensagem, o dia inteiro escutando, até mesmo escutando coisa, porque eu falar, ele está conectado com o seu ouvido. Você passa o dia inteiro ouvindo coisas, sabe? Parece que você está se enchendo, parece que você está se comendo. Lembra os devocionais que eu falei? Dos alimentos impuros? Parece que tá, mas é só para sufocar a sua alma. Então nós vamos precisar, quietude. E eu fui aprendendo isso e estou aprendendo. E por isso que eu falo, quando você contempla a natureza, quando você aprende isso, isso te ensina o caminho do silêncio. Nós precisamos calar todas as vozes dentro de nós para ouvir a voz de Deus. Por que nós não ouvimos a voz de Deus? Porque a gente não conhece o caminho do silêncio e ele fala no silêncio. E eu creio, sabe, irmãs, que silêncio é uma oração. Sabia? É uma oração e uma oração poderosa. Ela é uma arma poderosa. E será que quando Deus se cala, sabe quando Deus se cala? Você fala, Deus não está falando nada, Deus está calado, eu estou clamando, eu estou jejuando, Será que quando ele não se cala, ele não está tentando te ensinar a ouvi-lo? Não está tentando te ensinar o caminho do silêncio para você ouvir ele, que é na quietude, que é no silêncio que a gente vai entender o que ele está falando? Será que não é isso? Então vamos ler alguns versículos, aliás, bastante, né, irmãs? Versículos aqui. Eu queria não, porque eu sei quem eu sou, mas eu admiro muito pregador que pega um versículo e consegue pregar só nele, mas eu não consigo, não. Eu gosto de cavucar a palavra, eu gosto de trazer respaldo do que eu estou falando, cada vez mais, né? Não só com um versículo, mas mais e mais e mais. Então vamos ler Abacuque, capítulo 2, no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. Deus está nos chamando a calar diante dele. Vamos ler também, vamos ler aqui Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade, a confiança, a força, mas não quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugiremos e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os seus perseguidores. Olha isso, irmãs. Deus está falando que é na quietude, em sossegar, em tranquilidade, vai ter confiança, vai ter renovo de força, mas a gente fala, eu não quero ficar quieta, eu não quero ficar em silêncio, eu quero agora, porque quero, né? Porque é assim que a gente é meio rebelde, e Deus está dizendo, então, os seus perseguidores vão ser mais velozes que vocês, já que vocês não sossegam, né? Olha que sério isso. E o silêncio, irmãs, ele passa pela quietude. Não tem como. A gente não gosta do caminho do silêncio, a gente não gosta, nem quer conhecer a terra do silêncio, porque a gente precisa ficar quieto. E quando a gente fica quieto, a gente não consegue, né, irmãs? A gente consegue. Tem mulher que não consegue ler um livro, eu não falei isso essa semana? Você não consegue. Tem mulher que não consegue nem ouvir um áudio, tem mulher que aprende e fica ouvindo o dia inteiro coisa. E tem mulher que não consegue. Tem mulher que não consegue, eu não consigo. Esses dias mesmo encontrei com uma, e uma falou para a outra: olha, você devia participar da caminhada, tá maravilhosa. Ela falou: eu não consigo. Eu não sou muito boa de ficar ouvindo nada, não consigo. Porque não tem quietude. Esse caminho do silêncio, essa terra do silêncio, né? A terra do silêncio. É maravilhosa. Deus quer que você descubra. Quer que você entre por ela. Então vamos no Salmo 39, versículo 9, fala assim, 39, 9.
Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou sendo consumido. Nós nos calamos, Deus está nos chamando, e às vezes, irmãs, Deus acaba tendo que nos calar na marra. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que você aprenda o caminho que te direciona, viva no caminho que te direciona para a terra do silêncio, né? Que te direciona para a terra do silêncio, para que você escuta a voz dele, na quietude, no silêncio. A nossa alma precisa se aquietar, precisa saber que Deus é Deus, que ela tem um Deus que a governa, que ela não é desgovernada, desenfreada e desembestada como uma jumenta selvagem. A Bíblia fala isso, da jumenta selvagem, que ela sai desembestada quando ela está no cio, então ela quer fazer o que ela quer fazer e nada para ela. Mas a nossa alma não é assim. Ela é nós temos que dizer para ela: aquieta-te. Sabe que o Senhor é Deus. Conhecer o caminho do silêncio, a terra do silêncio. Vamos ler Salmo 19, do versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linhagem nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha só, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. No entanto, em toda a terra se faz ouvir as suas vozes até o confim do mundo. Olha só, não há linguagem, irmãs, não há palavra nesse firmamento, nessa terra do silêncio. Mas em toda a terra, Deus quer falar conosco. Olha, o caminho do silêncio, a terra do silêncio. Contempla uma terra, irmã, uma terra que mana leite e mel, uma terra que você vai passar momentos com o seu amado em silêncio, que você vai aprender a ouvi-lo no silêncio. Silêncio também é linguagem, irmãs. Você sabia que silêncio é linguagem? Não a linguagem da punição que a gente conhece, né? Tem muita gente que gosta de punir os outros com o silêncio. Não é esse silêncio que eu estou falando. Eu estou falando um silêncio que gera vida. Vamos ler Salmos 131. Salmo 131, no versículo 1 e 2. 131, 1 e 2. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. 31, 1 e 2. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu nem ando procurando grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Tem uma canção, não é a canção que eu vou deixar hoje, mas de repente eu deixo essa canção depois, vamos ver aqui. Eu amo ouvir essa canção porque ele recita esse salmo. Ele fala, eu não sei cantar agora, mas ele fala: meu coração não se elevou, nem os meus olhos levantaram. Ele não quer coisas grandiosas demais. Olha isso aqui, irmãs. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, mas pelo contrário, eu faço calar, sossegar a minha alma como uma criança desmamada que aquieta nos braços da sua mãe. Essa criança é a nossa alma, irmãs. Essa criança é a nossa alma que precisa se aquietar na presença do Senhor, precisa se aquietar na presença do Pai. E sabe esse nível aqui, esse nível desse Salmo 131, você só alcança ele quando você começa a entender o poder da terra do silêncio.
Aí você alcança esse nível. Aí a vaidade já não te distrai, não te atrai. Aí coisas grandes demais também no mundo, né? Coisas grandes. O que vai te seduzir, o que vai te incendiar, na verdade, né? Para não usar essa palavra, o que vai te incendiar, o que vai te fazer ficar apaixonada é as coisas do eterno. E eu não estou falando aqui, mas a gente ser uma religiosa. Eu só busco as coisas do Senhor. Não. Você busca as coisas do Senhor, você vive lá, mas você volta, né? Você está caminhando aqui na terra com muito mais propriedade, com muito mais segurança, com muito mais. O que eu estou falando, Deus está enchendo o seu vaso para derramar por onde você passar. Por onde você passar, irmãs. Um abraço, né? Um toque, uma palavra, um olhar. Você leva vida, você leva esperança. Você transmite o reino, aí nós vamos fazer um evangelismo, ó. Aí nós vamos evangelizar mesmo, irmão. Porque eu não aguento esse negócio de evangelizar só achando que a gente tem que falar que Jesus é o Senhor, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, porque blá, blá, blá. Não, isso aí não é isso, irmãs. É o reino. Quando você vem com a luz, quando você vem com um caminho novo, com o caminho da justiça, o caminho é Jesus, a pessoa se rende. Você não precisa ficar falando para ela, você vai ensinar ela o caminho depois, mas não é isso. Não é um caminho de condenação, de venham servir ao Senhor por medo. E nós vamos aprender na terra do silêncio. Vamos ler Jó, capítulo 13, versículo 5, que fala assim, Jó 13, 5. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Olha só, se a gente se calasse de todo, estaríamos sendo salvos, estaríamos sendo sábios. Vocês estão percebendo aqui, irmãs, que eu não estou colocando versículos, é, sobre ficar calado na presença das pessoas, ser prudente. Eu não estou colocando isso aqui. Sabe por quê? Porque eu estou falando de um silêncio para com o Senhor. Porque esse silêncio que a gente, esse silêncio aí, de você saber a hora certa de falar com o outro, isso aí tudo é importante, mas isso você precisa passar, você vai ter que aprender o caminho do silêncio, né? Só que Deus quer esse silêncio de comunhão com Ele. Aquela intimidade, você sabe quando dois amigos tá junto e talvez são tão ligados que eles não precisam falar muito. Um só de olhar para o outro já sabe o que o outro está dizendo. Esses 2 anos e meio que eu estou lá no asilo, tá me ensinando muito sobre silêncio. Porque chega uma hora que os velhinhos não querem falar. Eles não querem ficar falando, jogando conversa fora. Eles estão tentando entender o processo. Lembra que eu falei que quando eles chegam lá, eles se debatem, eles brigam, eles esperneiam. Daqui a pouco eles se calam. Irmãs, você sabe o que é uma vida passar 24 horas, uma semana, meses, um ano, e você falar pouquinho, quase nada? Tem pessoas lá, tem velhinhos lá que eu achava que nem falava. Achava que nem falava. Outro dia, uma falou para mim, comigo pela primeira vez em 2 anos e meio. Tava tendo ai, gente, tava tendo a música, eu precisava levar a minha patroa pra música, e eu sei que tem alguns velhinhos que participam, e às vezes, as pessoas que vão levar esses velhinhos, né, não tem muito tempo de ficar buscando um, buscando o outro, e eu perguntei pra essa, né, elas entendem, elas ouvem, às vezes respondem assim, só com o olhar, só com a cabeça, e eu não sabia nem que essa mulher falava, porque sempre que a gente fala com ela, ela só responde assim, ou com o olhar, ou balança a cabeça muito devagarzinho. E eu falei pra ela, a senhora não quer ir pra música hoje? Vamos lá na música, porque eu sei que ela gosta. E ela soltou assim, bem claro e nítido, que tipo de música é hoje? Eu levei um susto, porque eu não ouvi a voz dela há 2 anos e meio. A minha patroa mesmo, muitas ajudantes de enfermagem, não sabia que ela conversa, porque ela fala, faz parte desse processo que eu não sei no estudo sobre isso, né? Mas faz parte desse processo do envelhecimento, deles ficarem calados. Claro que pode ter muita coisa ali por trás, irmã, pode ser um trauma, pode ser uma depressão, tem várias coisas, mas faz parte, é natural do envelhecimento. E é natural do envelhecimento a gente, é prudência também.
E eu tô aprendendo muito sobre silêncio, porque às vezes eu preciso ficar horas e horas do lado da minha patroa e vai ser silêncio, porque às vezes ela não quer falar, às vezes ela não quer responder. E eu tô aprendendo isso, irmã. Tá sendo um aprendizado tremendo. Então Deus está nos chamando para conhecer a terra do silêncio. Esse é o devocional de hoje. O caminho te leva, o caminho que é Jesus, ele vai te levar para várias coisas tremendas. Mas nesse momento eu estou dizendo que ele está nos conduzindo, porque existe uma terra do silêncio, para você descobrir grandes coisas. Para ler aqui para a gente finalizar, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, todo mundo conhece, né, esse texto, que há tempo para todas as coisas, mas está falando no versículo 7, há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos ler o final, o versículo 8. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Acho que há 2 anos atrás eu passei por um processo. Olha, ali eu acho que Deus falou, acho que ele me empurrou assim para a Serra do Silêncio. Ó, puf, fica aí dentro um pouco. 1 ano e 4 meses de silêncio. 1 ano e 4 meses. E Deus fez grandes coisas, está fazendo grandes coisas, está me ensinando grandes coisas. Na terra do silêncio, eu estou toda hora falando caminho do silêncio, mas eu quero que vocês entendam que é uma terra. É muito mais que um caminho. É algo, é você chegar numa terra enorme, é algo sobrenatural. E o caminho é Jesus e ele te leva lá. Esses dias eu fiz, esses dias não, que já tem, vai fazer agora, exatamente nesses dias, vai fazer 9 meses. Eu fiz um propósito com Deus de, durante 40 semanas, eu não iria postar nada no Instagram como símbolo do meu silêncio. Eu já fiz propósito de internet de que eu saio completamente, não olho nada e fico ali muitos dias sem mexer. Mas dessa vez eu falei, eu posso até ver, eu posso, né, ter contato ali, ver alguma coisa, mas eu não vou me pronunciar. Eu não vou postar nada. É bem difícil para mim, mas é bem difícil. Por quê? Primeiro porque eu amo a minha página do Instagram. Modéstia à parte, ela é linda, ela é fofa, ela te incentiva, ela te inspira, ela faz parte do meu chamado. Eu não estou ali na rede social só para trocar figurinha, né? Tudo que eu posto ali, ela tem um objetivo. Então, isso para mim faz parte do meu compartilhar. Aí, eu já estava 3 anos sem fazer a caminhada, né? E agora estou 9 meses sem postar nada, tantas coisas maravilhosas, porque Deus está me ensinando, vai mais fundo no silêncio. Vai mais fundo no silêncio. Então, para terminar, irmãs, olha só, o silêncio, ele é um caminho árduo. É difícil ficar lá na terra do silêncio. Ele é um caminho de obediência, de entrega, de sacrifício. E mais uma vez eu quero falar, o silêncio que eu estou falando aqui não é silêncio com pessoas só. Não é, eu falo muito, eu tenho que aprender a ficar mais calada. Também, mas eu estou falando em primeiro lugar o silêncio com o Senhor. É aquietar sua alma, de dentro para fora. Porque quando você estiver de dentro para fora, você vai conseguir transmitir esse silêncio de dentro para fora, você vai conseguir exercitar ele lá de fora. O silêncio é um caminho de render, de nos entregar, de entregar o nosso orgulho, a nossa razão, o nosso ego, o nosso direito, o nosso achismo, os nossos pensamentos. O silêncio, irmãs, tem segredo, na terra do silêncio tem segredos profundos. No silêncio, calamos a voz do inimigo. No silêncio, derrubamos gigante. No silêncio, destruímos o nosso ego. No silêncio, calamos a voz dos nossos acusadores. No silêncio, calamos a voz da nossa alma e fazemos ela sossegar como uma criança desmamada, como diz o Salmo 131. O silêncio, irmãs, abre a sala do trono para caminharmos em intimidade com o Senhor. Que possamos adentrar para a terra do silêncio, observar em que tempo do silêncio estamos. Vou trazer só uma pequena meditação. O silêncio, ele tem degraus também, ele tem níveis. Que tipo de silêncio estamos, né? O silêncio, irmã, não é por covardia. Não é por covardia. Se eu falar, as coisas podem piorar.
Se eu falar, pode desandar tudo, então eu vou ficar calada, porque a Bíblia diz, a gente usa a Bíblia até para acoitar o nosso pecado. Tem tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de calar. Deus vai te ensinar, mas o silêncio não é covardia. Nós temos que observar quando nós estamos ficando calada. É porque nós estamos covardes? O silêncio não é orgulho. Eu calo mesmo. Se eu não gostei, eu calo, eu não falo mais com fulano, eu não sei o quê, eu dou um gelo no marido. Isso não é silêncio. Isso não é silêncio que eu estou falando aqui. Isso é orgulho. Isso é punição. Isso é imaturidade. Isso é a alma ferida levantando barreira de proteção. Não é esse silêncio. O silêncio também, irmã, que eu estou falando, não é um silêncio por cansaço. Quer saber? Cansei dessa situação, vou ficar calada. Não falo mais nada, tô nem aí com nada. A mim não me importa. Também não é esse silêncio. Isso aí é silêncio de cansaço. O silêncio é outra coisa. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo desperte você para conhecer a terra do silêncio. Silêncio também não é por ira e por raiva. Eu vou calar porque senão eu vou me estourar e a coisa vai ficar feia. Isso aí até que é bom, né? Você controlar a ira. Mas não fazer isso, tudo isso que eu tô falando aqui, irmã, fazer isso não quer dizer que você sabe o silêncio. Entendeu? Mas silêncio é compreender a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E é você entender que é uma arma poderosa e que é um privilégio poder adentrar para essa terra do silêncio. E na terra do silêncio tem a mesa da sabedoria. E você desejar assentar nessa mesa da sabedoria, comer daquela comida e ouvir a voz do Pai. E aí você imagina como que você vai sair dessa terra do silêncio, irmãs. Pensa bem, como é que nós vamos sair dessa terra maravilhosa? Aonde o Rei dos Reis governa, aonde ele nos serve na sua mesa da sabedoria, e aonde a gente ouve a voz dele e a nossa alma foi tratada, calada, quietada, sossegada, e nós vencemos gigantes nesse caminho do silêncio com o Pai. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus fale ao coração de vocês, derrame uma porção sobrenatural nesses últimos dias. Eu estou lendo um livro, irmãs, que eu queria muito ter terminado. Aliás, eu estou no comecinho, nem sei do que se trata direito. Ele chama exatamente Na Terra do Silêncio. Eu procurei esse livro por anos. É um livro bem dificilzinho de encontrar, assim. E ele é fino, ele é pequeno. Depois eu tentar deixar ele aqui para vocês em inglês. Se tiver em português, eu deixo. Ele fala muito sobre o silêncio como forma de oração, mas eu nem comecei. E eu queria tanto, eu falei, pai, como eu queria tanto ter terminado ele. Quem sabe eu termino até quarta-feira, né? Eu queria tanto ter terminado ele para que eu pudesse ter mais coisas para compartilhar, porque eu sei que eu vou aprender muito, mas ainda não consegui. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Esse é o devocional de hoje. Fiquem com Deus e vamos preparar para a semana que o Senhor está trazendo aí para nós, né, irmãs? Os últimos dias. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.